Olá, psicos e neuropsicos. Hoje eu quero trazer para vocês algumas orientações, algumas respostas para perguntas que normalmente os profissionais me fazem, seja em supervisão, em algum curso ou mesmo no direct do nosso Instagram. Quantas sessões deve ter o processo de avaliação psicopedagógica? Quais testes utilizar? Como se dá esse processo de avaliação? Quantos minutos deve durar cada sessão de avaliação? Vamos lá? Inicialmente, é importante trazer para vocês que nem sempre a avaliação vai se dar da mesma forma. Mesmo que você tenha um paciente com a mesma idade, com a mesma queixa, ou com o mesmo laudo, com o mesmo comportamento. Por quê? Simplesmente porque as pessoas são diferentes. E mesmo as pessoas que têm o mesmo laudo, por exemplo, um diagnóstico de autismo, é um menino, ele tem 10 anos, você pode atender vários meninos de 10 anos com o mesmo diagnóstico e talvez você não utilize os mesmos instrumentos. Por quê? Um paciente ele vai ser mais desenvolvido do que o outro, um vai ter um comportamento ali específico que já um outro não tem. Então, tudo isso a gente vai analisando já a partir do momento da anamnese. E é por isso que eu oriento que a primeira sessão de avaliação psicopedagógica seja da anamnese, feita com a mãe ou com os pais desse paciente. Normalmente, o processo de avaliação psicopedagógica, ele dura ali em média de 10 sessões. O que é que a gente avalia durante essas sessões? O psicopedagogo e o neuropsicopedagogo, ele vai avaliar a base da avaliação dele, ou seja, aquilo que não pode faltar no processo de avaliação, vai ser as habilidades acadêmicas. Ou seja, pelo menos as habilidades acadêmicas básicas e mais importantes, como leitura, escrita e aritmética. Então, isso aí, o psicopedagogo, ele precisa trazer essa resposta para a família, ou para o profissional, ou para a escola que encaminhou essa criança. A base do nosso processo de avaliação são as habilidades acadêmicas. Você vai observar como é que esse paciente está nessas disciplinas e também com relação ao ano e série escolar que ele está, né? Ele está conseguindo desenvolver igual aos demais colegas de sala de aula? É por isso que a gente chama de investigação psicopedagógica. O processo de avaliação, ele é uma investigação, onde você vai ouvir família, você vai ouvir paciente, vai ouvir escola, vai ter contato com outros terapeutas, para que você observe também questões emocionais que podem estar ali envolvidas nesse processo de aprendizagem desse paciente, por isso ele está tendo alguns déficits. Você vai avaliar possíveis transtornos específicos de aprendizagem, como a dislexia, a descalculia, a desortografia. Você vai avaliar também transtornos do neurodesenvolvimento, que é diferente de transtornos específicos de aprendizagem. Os transtornos específicos de aprendizagem são esses que eu acabei de citar. Os transtornos do desenvolvimento que o teu paciente pode estar trazendo junto com essa queixa, pode ser um transtorno do espectro do autismo, pode ser um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo isso, todos esses transtornos, sejam específicos de aprendizagem ou transtornos do neurodesenvolvimento, eles vão dificultar o processo de desenvolvimento cognitivo do teu paciente. Ele pode ter algum atraso no desenvolvimento. Ele pode ter algum atraso com relação às habilidades da vida diária ou com relação às habilidades da vida acadêmica, ou tudo junto. Então, é isso que o psicopedagogo faz. Ele faz uma avaliação para descobrir o porquê que essa criança tem algum atraso ou alguma dificuldade de aprendizagem. Então, não esquece,
A base do processo de avaliação do psicopedagogo é avaliar o quê? As habilidades acadêmicas, leitura, escrita e aritmética. Como é que esse paciente está, de acordo com a série ano escolar que ele está cursando? Né? Isso eu estou falando de um paciente que ainda não tem diagnóstico, que chegou para você ali só com a queixa de dificuldade de aprendizagem, com atraso com relação à turma dele, com dificuldade, às vezes, só em leitura, ou só em aritmética, ou alguma dificuldade comportamental. Então, aí eu já falei algumas habilidades que a gente avalia. Dentre as habilidades acadêmicas, é você, psicopedagogo, que tem a obrigação de saber, né, de identificar qual o nível de leitura e escrita que esse paciente se encontra. Afinal, se não for o psicopedagogo que faz essa avaliação de nível de leitura e escrita, quem fará? Somos nós. Pode até outro profissional estudar, procurar saber como faz o processo e avaliar também. Tudo bem, não tem problema. Mas essa é a função do psicopedagogo, é algo nato. Quando o psicopedagogo nasce ali, quando ele está na faculdade, quando ele nasce, ele já precisa saber identificar os níveis, ele precisa aprender na faculdade, né? E sair da faculdade sabendo identificar os níveis de leitura e escrita do paciente. E as habilidades acadêmicas básicas, as quais eu já falei aqui para vocês. A gente sabe que as faculdades não preparam, né? Mas tudo bem, existem cursos para isso e eu estou aqui justamente para isso, para ajudar vocês, né? Estou disponível, tenho plataforma de cursos, tenho Instagram, tenho WhatsApp, que vocês podem falar comigo e eu ajudar vocês com relação a esse processo, inclusive com supervisões individuais ou em grupo ou na nossa comunidade CAPP. Então, avaliou leitura, escrita e aritmética, avaliou o nível de leitura e escrita, avaliou também questões emocionais. Sim, mas quem trabalha com questões emocionais não é o psicólogo? Com certeza, não é o psicopedagogo. Mas, durante o processo de avaliação, nós temos instrumentos quantitativos e qualitativos, os quais a gente avalia se existem questões emocionais ali envolvidas que estão dificultando o processo de aprendizagem desse paciente, o comportamento desse paciente. Caso a gente identifique, nós não vamos intervir nisso aí. Nós encaminhamos para o psicólogo, que é um profissional que trabalha em parceria com o psicopedagogo. Por vezes, somos nós que encaminhamos para o psicólogo, por vezes, é o psicólogo que encaminha para a gente. É um trabalho realmente de parceria, em conjunto, né? Cada um fazendo o seu trabalho de forma ética, de forma profissional. Eu costumo dizer, cada macaco no seu galho, né? Então, o psicopedagogo faz o trabalho dele, o psicólogo dele, e juntos a gente consegue o desenvolvimento dos nossos pacientes, sejam bebês, sejam crianças bem pequenas, crianças maiores, jovens, adultos, idosos. Sim, o público-alvo do psicopedagogo é você que está aí, seja de qualquer idade que você tiver. Voltando ao processo de avaliação psicopedagógica, normalmente a gente trabalha aí fazendo as avaliações em média de 10 sessões. Cada sessão, ela dura de 45 a 50 minutos, cada sessão. As sessões normalmente ocorrem só com o paciente na sala. Por vezes, a gente traz a família para participar da sessão, isso faz parte, isso é necessário. Mas essa família não pode estar junto conosco em todas as sessões, por quê? Porque o comportamento desse paciente, ele pode mudar quando está diante da família. A gente precisa avaliar essa criança sozinha, sem ter intervenção da família ou de qualquer outra pessoa ali no ambiente. Em todas as sessões, terminou a sessão, a gente entrega o paciente para a família e a gente dá um feedback já de como foi aquele dia. É claro que a gente não adianta nenhum levantamento de hipótese, não. Isso poderia causar muita ansiedade nessa família, né? A gente passa para a família o que foi que a gente avaliou, que aplicou testes de leitura e escrita naquele dia,
Que a criança teve algumas dificuldades, sim, esse feedback também a gente não dá na frente do paciente, não. Deixa o paciente ali brincando um pouquinho, ou na antessala, se tiver, ali na clínica que você trabalha, e aí você tem uma conversa rápida com a família. A família precisa desse feedback. A família precisa saber o que é que o filho dela está fazendo ali, uma, duas vezes por semana com você, né? A família quer saber o que está acontecendo e a família quer evolução e respostas já desde a primeira sessão, e a gente sabe que não é assim, é um processo. Então, você precisa conversar sempre com essa família, dizer como é o processo, que serão feitas uma média de 10 sessões, e ao final você vai produzir um parecer psicopedagógico clínico, dizendo tudo o que foi feito, os resultados obtidos, e o que você identificou e o que você descartou nessa criança, de acordo com a queixa que lhe trouxeram ali no início da avaliação. Para fazer o processo de avaliação, o psicopedagogo ele tem inúmeros instrumentos para isso. Inclusive, quando eu falo para vocês de avaliação dos níveis de leitura e escrita, existe um material excelente, ele é bastante atualizado. Ele fala sobre as fases de leitura e escrita logográfica, alfabética e ortográfica, que é o ALFALE. Na minha plataforma de cursos, pecursos.com, você já encontra o curso desse instrumento. Eu oriento a vocês que façam o curso, um valor bem acessível, a aula é gravada, as aulas são gravadas, o acesso é imediato. E vitalício, você consegue fazer esse curso hoje mesmo. E aí você conhece o instrumento, vai ver que ele é bom, e só assim você investe no instrumento posteriormente. Principalmente agora, início de ano letivo, até você que é professor, você precisa identificar os níveis de leitura e escrita das crianças que estão chegando ali na escola. Ou você, que é psicopedagogo, que atende também no contexto educacional ou mesmo clínico. Então, são muitos instrumentos que a gente utiliza no processo. A gente utiliza o TDE2 também, o qual eu tenho curso lá na minha plataforma. Vale a pena vocês fazerem primeiro o curso e depois adquirir o instrumento, ok? Até porque o acesso ao curso é vitalício. Então, vocês assistem o curso, conhecem o instrumento, veem que o instrumento é bom, que vai ajudar vocês na sua prática, e aí só assim você investe, porque tem instrumentos, inclusive, que os valores é bem salgadinho, mas vale a pena investir. Você lembre-se, você está investindo em você, na tua prática, no teu sucesso profissional, em resultados para os teus pacientes. Então, invista sempre em cursos e em instrumentos, em capacitações, em congressos, em treinamentos, invistam. O que é que a gente avalia mais durante o processo de avaliação psicopedagógica? Nós avaliamos também atenção, percepção, planejamento. E para isso temos instrumentos neuropsicológicos não restritos, que são inúmeros. Vocês encontram os cursos de todos eles também na minha plataforma. Alguns vocês nem precisam adquirir o instrumento já está dentro do curso. Teste Stroop, teste Tolkien, tem também o teste de atenção por cancelamento, teste de trilha, Torre de Londres, Torre de Hanoi, cubos de Corse, todos esses são testes neuropsicológicos não restritos que nós utilizamos com crianças, jovens e adultos. Então, avaliou leitura, escrita e aritmética, avaliou questões emocionais, avaliou o nível de leitura e escrita, utilizou os instrumentos neuropsicológicos para avaliar atenção, percepção, planejamento, memória. Durante o processo de avaliação, a gente observa também ali questões de coordenação motora fina, de pega no lápis, de coordenação motora grossa. É claro, existem profissionais para cada área, né? Para cada dificuldade que esse paciente tem. Então, se eu identifico durante o processo de avaliação alguma dificuldade de dicção, de fala do meu paciente, eu vou encaminhar para uma fono. Se eu identifico questões de coordenação motora, eu vou sempre encaminhando para os profissionais que vão tratar aquilo que eu não trato, que não compete a mim tratar. Da mesma forma que questões emocionais é competência do
psicólogo. E é por isso que a gente sempre trabalha como uma equipe multidisciplinar, uma equipe multiprofissional, seja para avaliar, seja para intervir. Então, basicamente, o processo de avaliação psicopedagógica se dá dessa forma. Uma média de 10 sessões, a gente pode fazer até 2 sessões, até 3 sessões, quando a família está com muita pressa ali. Eu só não gosto de fazer em dias seguidos, eu gosto de fazer dia sim, dia não, para aquela criança não ficar muito cansada, não ficar exausta, já tem outras atividades, já tem escola, tem natação, tem uma coisa, tem outra, então eu não gosto de exigir muito da criança. Por que é que a criança normalmente se dá tão bem com as terapias psicopedagógicas? Porque elas não percebem que elas estão fazendo, respondendo testes. A todo momento, elas acham que estão brincando, que estão jogando. Olha, aqui atrás tem alguns instrumentos que servem para avaliação psicopedagógica, seja quantitativa ou seja qualitativa. A criança pensa apenas ali que está jogando, que está brincando. Normalmente, as sessões psicopedagógicas são muito prazerosas. A criança sempre pede para a mãe: eu quero voltar para a tia Simone, para a tia Fulana, para tio Fulano, porque são momentos gostosos de brincadeira, né? A criança pensa que está brincando. E é por isso que existe esse mito aí que tanta gente pensa que o psicopedagogo, ele só faz brincar, vai ficar ali brincando com meu filho. Sim, a gente brinca, mas essa brincadeira, ela tem um planejamento antes, ela tem um objetivo, é feita com instrumentos e jogos específicos para esse brincar avaliativo e prazeroso pelo qual você ou a tua criança ou teu jovem pode passar. Então, se você observa que você tem, ou que um filho teu, um conhecido, tem dificuldade de aprendizagem, tem atraso no desenvolvimento, um adulto com dificuldade de atenção, com suspeita de autismo, encaminha para o psicopedagogo. É esse o profissional que vai poder te ajudar ali com relação a essas questões. Outro fato importante é o processo de avaliação da criança com possível autismo. A gente sabe que é difícil o diagnóstico do autismo, principalmente quando esse autismo é nível 1. Ele não fica muito perceptível. Então, normalmente, quem faz essa avaliação é uma equipe. E aí vai envolver psicopedagogo, fonoaudiólogo, o próprio médico pediatra é quem encaminha para a gente, né? Psicólogo e tantos outros profissionais, cada um faz a sua avaliação, faz o seu parecer, e ao final, o médico pediatra ele vai fechar esse diagnóstico de acordo com as observações que ele mesmo fez e com os pareceres que ele recebeu de cada um dos profissionais. É isso. Você tem dúvidas com relação ao processo de avaliação, como se dá a avaliação, como se dá a intervenção, inclusive, posteriormente, como fazer um levantamento de hipótese, como produzir um relatório? Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários de um dos meus cursos. Né? Nós temos uma plataforma de cursos que é a psicopecursos.com. Lá tem inúmeros cursos, inclusive o curso para aplicador ABA, ele vai te habilitar como aplicador ABA. Essa é uma exigência dos médicos e das clínicas, que para contratar o teu trabalho, que você seja profissional habilitado como aplicador ABA. Mas aqui abaixo nos comentários eu vou deixar o link de um dos meus cursos, onde eu te deixo pronto, psicopedagogo, pronto para atuar e munido de instrumentos, porque você recebe muitos instrumentos nesse curso. E você vai aprender aquilo que a faculdade não te ensinou e que deveria ter ensinado. Talvez só durante esse vídeo aqui gratuito para vocês, vocês já tenham aprendido muita coisa que vocês nem ouviram falar lá na faculdade, não é mesmo? Contem comigo, estou à disposição. Vou deixar o link de um dos meus cursos aqui. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, vou deixar também aí nos comentários. Perguntem aí nos comentários que eu vou responder com o maior prazer a todos vocês. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.